A nossa cordial saudação a todos vocês que estão conosco agora nesse momento, quando nós queremos tratar mais uma vez de estudar a palavra de Deus. E hoje, com muita alegria, nós queremos meditar sobre aquele que é o texto central da Escritura, central do Novo Testamento. Muitos consideram João 3, um dos capítulos principais, de João 3,16, o versículo-chave para toda a Bíblia. E muitos também o conhecem de cor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, porque Jesus Cristo não veio para julgar, para condenar o mundo, quando ele veio a esta terra, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Esse é o texto básico, é o texto central de João 3, mas nós queremos abordar rapidamente todo o capítulo, muito importante, sobre vários aspectos. Fiquem conosco e que Deus nos abençoe. Inicialmente, gostaria de dizer que há uma pergunta que, ao você estudar a Bíblia, há uma pergunta que não quer calar e que deve ser feita por todas as pessoas, por todos nós, das nossas comunidades, das nossas igrejas, também do nosso país, e no mundo inteiro as pessoas deveriam perguntar e, então, procurar a resposta. Quem realmente é Jesus Cristo? Quem foi, quem é Jesus Cristo? Junto com essa pergunta, nós podemos perguntar também, devemos perguntar, o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai continuar fazendo. O texto de João 13, ele traz reflexões que nos ajudam a responder essas perguntas: quem é e o que faz o nosso Senhor Jesus Cristo? Uma questão logo abordada no início é a questão do batismo, quando Jesus conversa com um dos líderes fariseus, o Nicodemos. Essa conversa ela é muito esclarecedora. A discussão sobre a missão de Jesus e a missão de João Batista, mais no final do capítulo, também é bastante interessante. Ainda concluindo essa introdução, gostaria de dizer que nós não podemos moldar Cristo e enquadrá-lo às nossas ideias eventualmente preconcebidas a respeito dele e de sua obra. Nós não podemos moldar Cristo a ideias preconcebidas nossas que estão de acordo com a nossa razão, com o nosso entendimento e com a nossa visão de mundo. Melhor deixar o próprio Cristo falar para nós, assim como ele se revela na Escritura Sagrada. Dito isso, vamos olhar alguns detalhes mais de perto do capítulo. Logo no início diz que Jesus teve uma conversa com um fariseu, Nicodemos. Diz o texto no início, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus. Nicodemos, um dos líderes dos fariseus, os fariseus, em sua grande maioria, eles eram inimigos de Jesus. Eram pessoas hipócritas, pessoas fingidas de uma religiosidade exterior, mas não de coração, né? Eles ostentavam uma religiosidade. Mas também tinha muita gente boa entre eles. E o Nicodemos, ele é um desses. Temos esse encontro aqui dele com Jesus. Numa outra ocasião, ele defendeu Jesus diante dos seus pares. E quando Jesus foi sepultado, adivinham quem estava lá? 2 pessoas o sepultaram: José de Arimateia e Nicodemos. Isso, inclusive, nos ajuda e nos lembra a nós não sermos preconceituosos com pessoas e com grupos, tá? Por exemplo,
quando é dito que os judeus mataram Jesus, mas Jesus mesmo era judeu e o cristianismo também floresceu, começou, germinou, floresceu, cresceu entre os judeus. Só depois ele foi para os gentios. Na verdade, Deus não faz acepção, Deus não faz diferenciação entre as pessoas. E Cristo veio para este mundo para ser salvador de todos. Que Deus nos perdoe nossos preconceitos. Pois esse Nicodemos, um dos líderes, membro do Sinédrio, do Conselho Superior, com certeza, do Superior Tribunal Religioso dos Judeus, de noite ele vai conversar com Jesus e ele tem uma opinião formada, ele começa se apresentando e dizendo: Mestre, nós bem sabemos que o Senhor é alguém que vem de Deus, porque os sinais que o Senhor faz, tudo que a gente já ouviu e ouviu, isso não é coisa de homem, não. Isso é de alguém que vem de Deus. Até que ponto ele entendia quem é a pessoa de Jesus, ainda não podemos colocar. Mas interessante é, diante desta saudação, a palavra de Jesus. Jesus respondeu, está no versículo 3, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vai direto à necessidade espiritual das pessoas. Ninguém pode ver o reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é a igreja, é o que Jesus veio instaurar aqui. Deus se fazer gente em Cristo, Deus salvar as pessoas, Deus reunir as pessoas para dar-lhes perdão dos pecados e vida eterna. Só por Deus isso pode acontecer, né? Então ninguém pode ver o reino de Deus ou se tornar membro do reino de Deus se ele não nascer de novo. Claro que Jesus se referia a um novo nascimento. O novo nascimento é um nascimento espiritual. O Nicodemos estranhou. Como assim? Voltar ao ventre da mãe? Jesus disse, não, Nicodemos, você é mestre de Israel, não entende essas coisas? Eu estou falando em sentido espiritual. Quem nasce da carne é carne, ou quem nasce de pais humanos, ele é humano. E pela Escritura Sagrada, todas as pessoas nascem pecadoras, né? Espiritualmente afastadas de Deus. Nós herdamos a maldade de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então, quem nasce de pais humanos, nasce assim. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus, obviamente, está se referindo ao Espírito Santo, que promove um novo nascimento, o nascimento espiritual, pelo santo batismo. E a atuação do Espírito Santo, diz Jesus a Nicodemos, é que nem o vento, você não enxerga o vento, não sabe de onde ele vem, para onde vai, né? Mas você sente os seus efeitos. Assim é o Espírito Santo. Portanto, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. São duas coisas, nascer da água e do Espírito Santo. Água e Espírito Santo unidos, isso é batismo, né? Nós, por nós mesmos, sem Cristo no coração, sem um novo nascimento, nós seres humanos, no nosso livre-arbítrio, nós podemos até fazer algumas coisas boas. As pessoas não cristãs até fazem bastante coisas boas. Mas nascer de novo, nascer espiritualmente, tendo perdão dos pecados, Cristo no coração e vida eterna, isso só acontece pelo Espírito Santo, né? Depois que Jesus explicou tudo isso para o Nicodemos, daí mais adiante, Jesus apresenta um exemplo para ele. O Nicodemos, eu posso te dizer o seguinte, o que vai acontecer comigo, mais ou menos assim Jesus está falando. Da mesma maneira como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem, como Jesus se autodenominava, há uma profecia messiânica com esse nome, né, lá em Daniel, assim o Filho do Homem será levantado.
Jesus faz alusão a Números capítulo 21, o livro de Números, né, no Antigo Testamento, reporta um caso em que Israel, depois de bastante tempo já no deserto e comendo o maná, comendo codornizes, quando eles estão rodeando a terra de Edom, quando talvez não falta muito para chegar diante da terra prometida, eles se revoltam contra Deus e contra Moisés, murmurando: nós temos nojo desse pão vil, esse pão que a gente há tanto tempo vai comendo, coisa nojenta, né? Aí Deus enviou serpentes, diz aí, né, serpentes venenosas, que passaram a picar muitos do povo, e muitos do povo morreram. Essas serpentes estavam dentro do acampamento. Aí clamaram a Moisés: socorro, pede para Deus para resolver isso aí para nós. Deus, em sua misericórdia, disse para Moisés: faz uma serpente de bronze, pendura numa haste, num galho, e todo que olhar para ela, que tenha sido picado, ele não morrerá. Quem não olhar, esse vai morrer. E muitos morreram mesmo. Olha, o fato de olhar para essa serpente, isso implicava em fé, acreditar na palavra que Moisés trouxe da palavra de Deus. Senão, a pessoa provavelmente diria o seguinte: o que é isso? Eu estou picado, estou morrendo e ainda me manda olhar para uma serpente, né? Então, em incredulidade, não se voltar, olhar para essa serpente foi um ato de incredulidade na palavra de Deus. E por isso tal pessoa morria. E morreu. Mas aquele que olhou com fé na palavra de Deus, na promessa de Deus para essa serpente, esse se salvava. Aqui Jesus diz para Nicodemos que isso também era uma figura dele. Isso é a sombra dele, de Cristo. Assim como aquela serpente foi levantada, ele seria levantado numa haste. Então, na cruz, Jesus se refere à sua própria crucificação para dar vida para as pessoas, né? Depois de colocar isso, Jesus diz para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Quem olhar para Cristo, esse Cristo levantado, terá a vida eterna. E aí sim que o Jesus fala aquelas famosas palavras: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo tanto, a outra versão que conhecemos diz de tal maneira. Esse tanto não é uma questão assim de intensidade, porque muita gente já morreu ou foi morta. Então não é o fato em si de Jesus morrer que é a intensidade, a grandiosidade, o tamanho do amor de Deus, mas aqui está falando do modo, o modo como Deus decidiu salvar as pessoas. O modo é o seguinte: assim como aquela serpente foi levantada no deserto, assim o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, o modo de salvação, assim o homem, Deus, seria levantado, para que todo que nele crer não morra, não pereça. Perecer é estar eternamente afastado de Deus, é condenação eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus acrescenta ainda: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, as pessoas do mundo, e não para julgá-lo. Daí Jesus vai explicando mais e mais ainda a sua missão. A parte principal do texto, ela vem até aqui, porque aqui está o centro da nossa salvação, salvação eterna, a missão de Cristo, a missão principal de Cristo. E para crer em Cristo, obviamente, pelo Espírito Santo, nós temos que reconhecê-lo como luz, a luz para nossas vidas, e a luz reprova as trevas são o pecado. Por natureza somos pecadores e pecamos contra Deus todos os dias. Então, antes de crermos em Cristo, ou ao crermos em Cristo, nós reconhecemos que somos por natureza pecadores e que todos os dias pecamos contra Deus. Então, isso aqui tudo implica também em
antes de mais nada, arrependimento, reconhecimento dos pecados e da necessidade do sangue de Cristo como propiciatório, como expiatório, como aquele que pagou a nossa culpa diante de Deus. Na segunda parte do nosso texto, nós temos uma discussão entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, porque agora Jesus e os seus discípulos, isso tudo aqui tinha acontecido em Jerusalém, saem de Jerusalém, vão para o norte, para a beira do Rio Jordão, e ali eles também batizavam as pessoas arrependidas de seus pecados, como João Batista fazia. Diz aqui que Jesus batizava, mas no capítulo 4, versículo 2, diz assim: de fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Pois os discípulos de João Batista ficaram com inveja que Jesus mandou seus discípulos batizarem também. E vem com essa questão para ô João, como é que tu deixa, foi escolhido por Deus para batizar e aqueles caras lá estão batizando também? O João Batista diz para eles que é isso. Eu sou inferior, ele é o superior. Eu tenho que preparar o caminho para ele. Ele é o que desceu do céu. Ele é que veio de Deus. A honra pertence a ele. Inclusive, depois, nós sabemos que discípulos de João Batista cada vez mais foram atrás de Jesus. E o próprio João foi preso e, com o tempo, ele acabou sendo decapitado, né, por ordem do rei Herodes. Aqui o João ele encerra essa questão dizendo, no versículo 30, ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Ou como diz a versão de Almeida, convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus é aquele, termina o nosso texto do versículo 31 ao 36, dizendo que Jesus é aquele que vem do Pai. Ele é o Filho unigênito do Pai. O Pai que o ama e pôs tudo nas mãos dele, diz o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Portanto, em conclusão, eu só quero enfatizar isso aí. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Crer ou não crer define a questão mais importante da nossa vida. A missão principal de Jesus é nos dar vida eterna. Se nós cremos nesse Cristo, nós, por amor a Ele, nós amamos o nosso próximo. Daí nós procuramos viver como pessoas, em nossas vocações, como pessoas que fazem o que agradam a Deus. Pessoas que oram pelo mundo, pelo bem-estar do mundo, pessoas que oram pela salvação das outras pessoas, pessoas que amam umas às outras dentro dos seus lares, das famílias, que amam umas às outras na igreja, que amam todas as pessoas da sociedade, né? Pessoas que são sal da terra, luz do mundo, pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Que nós creiamos sempre em Cristo Jesus e nos amemos uns aos outros, que o Espírito Santo nos conceda esta graça em todos os nossos dias, até que Cristo Jesus venha, como Ele prometeu, e nos leve para junto de si na eternidade. Convido a vocês para uma breve oração. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai Celestial, por mais essa reflexão da Tua Palavra. Essa palavra tão importante, tão poderosa, que nos fala do único caminho de salvação, de perdão dos pecados e vida eterna, ao contrário de condenação eterna, o único caminho que existe. Esse caminho Cristo citou ao dizer, está em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho que passa pela cruz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele, Cristo, foi crucificado por nós. Concede-nos crermos neste Cristo em todos os nossos dias. Em nome e por amor desse Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Deus continue abençoando a todos. Até a próxima oportunidade.